Mãos à obra. Eu digo mãos no plural, muitas mãos juntas e muita obra também. Uma comunidade viu que as casas estavam mal conservadas e que precisavam de reformas. Todos se reuniram e, num mutirão, arregaçaram as mangas e mudaram a própria vida. A gente vai conhecer a história de solidariedade do Jardim Valquíria, na zona sul de São Paulo, agora no Ação. Mutirão é uma campanha de mobilização comunitária para prestar um serviço, fazer uma obra na cidade, no bairro, de domicílio em domicílio. O Ação conta hoje a história de um mutirão de reforma de casas que está unindo a vizinhança dessa comunidade na zona sul de São Paulo e que está tornando melhor a vida de muita gente. Com material doado, eles vão construindo a casa própria. O ambiente vai ficar diferente, vai ficar bonito, né? O líder comunitário que mobiliza a comunidade. Hoje nós vamos fazer a reforma interna da casa do Fernando, que é a parte de acabamento, e da casa da Meire. Eu quero ver ela na cerâmica, se Deus quiser, quero ver ela toda bem arrumadinha. E todo mundo põe a mão na massa. Você vai me botar pra trabalhar mesmo. Como é que faz isso aí? Me ensina. O cara tem um know-how já do negócio. Meire e Fernando são dois dos moradores beneficiados pelo mutirão no Jardim Valquíria, na zona sul de São Paulo. Aqui moram cerca de 6.000 pessoas, segundo a prefeitura da capital. A ideia de trazer o mutirão para a comunidade foi de Marcelo Louverde, um paulistano de 42 anos. E essa rua aqui não era asfaltada assim? Não era asfaltada, não tinha canalização, não tinha iluminação, não tinha o campo cercado, telado, não tinha hoje o prédio da ONG. Estava realmente esquecido. E aí tinha um problema com as moradias daqui, especificamente? Tinha um problema com as moradias, né? Sem reboco, mal instalado. Como é que você começou a se envolver com as questões assim da comunidade? Eu comecei com a parte do movimento estudantil, né? Aí como eu conheci um pouco da política, fui conhecendo os direitos básicos do cidadão e resolvi correr atrás de alguns patrocínios. E depois, quando eu trabalhava na subprefeitura do Campo Limpo, eu tive a oportunidade de conhecer o projeto Arrastão. E eles estavam numa outra comunidade há 10 anos, levando melhorias habitacionais, reformas externas, reformas internas. E aí eu resolvi procurar a direção do Arrastão para poder trazer para dentro da nossa comunidade. O projeto Arrastão, o gestor do mutirão, foi criado em 1968 aqui no bairro do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. O objetivo inicial era criar alternativas de geração de renda para as mulheres da região. O projeto cresceu e hoje atende 1.300 pessoas todos os dias. Como surgiu a ONG Arrastão? Então, ela surgiu há 45 anos com grupos de mães, fazendo crochê, trabalhando um pouco de desenvolvimento, a profissionalização dessas mulheres. E essas mulheres foram para o mercado de trabalho. E quando essas mulheres foram para o mercado de trabalho, teve uma necessidade de quem que ia cuidar dessas crianças. O projeto Arrastão também veio suprir essa necessidade com a educação infantil, com a criação da creche. Por que investir em mutirões de construção e de reforma de casas? Um instrumento de autoestima para aquela comunidade. O projeto Cura Arrastão já reformou 600 casas na região metropolitana de São Paulo. Agora é a vez das casas do Jardim Valquíria. Marcelo, o líder comunitário que trouxe o mutirão para a comunidade, tem orgulho das conquistas. A primeira fase foi contemplada com 54 casas, que é exatamente desse ponto aqui para frente. Você pode olhar e observar que todas as casas aqui são rebocadas e pintadas. Essa casa aqui, por exemplo, essa azul aqui? Ela participou, todas são do mutirão. A azul, a verde, durou de setembro de 2010 a setembro de 2011. Por que você, Marcelo, decidiu engajar a sua vida nessa causa? A mobilização social foi um toque de Deus na minha vida, realmente. Não era a minha área.
Aí eu me senti na necessidade de fazer a diferença. Na prática, como é que acontece o mutirão? Que dia da semana? Quantas pessoas trabalham? O mutirão ele acontece aos sábados, o mutirão em si, né? As famílias que são contempladas com material e têm condições financeiras de pagar o pedreiro, eles executam o trabalho durante a semana. Agora, aqueles que não têm condições de pagar a mão de obra, nós fazemos o mutirão aos sábados. Enquanto os homens estão trabalhando no mutirão, as mulheres estão cozinhando, uma hora a gente para poder fazer o almoço. Rola um almoço coletivo? Rola um almoço coletivo, onde vocês também vão estar convidados a participar do almoço. Opa, não convida não que a gente aceita, E hein? na saída só deixa os R$10 para poder contribuir com a mistura. Fernando é instalador. O mutirão vai chegar à casa onde mora com a mulher Luísa e o filho Matheus, de 7 anos. Sou de Alagoas, né? Eu vim de Maceió mais por causa do menino, que lá o tratamento não tem. Meu cunhado que me ajudou. Eu vim, comecei a pagar aluguel, ele me ajudou nessa parte. Tinha uma garagem, ele cedeu para mim construir. Não tinha nada aqui. Aumentei para frente um pouco, né? Aí foi onde eu comecei a construir. Tá? Sozinho, passei 5 meses para construir sozinho. Eu era o pedreiro e o servente, tá? Não tive ajuda. Muitas adaptações foi eu mesmo que fiz. Cadeira de banho, foi eu que fiz. Né? Você tem que estar adaptada com cadeira de plástico. Né? O que você acha que o mutirão pode ajudar aqui na sua casa? Vai ajudar na parte financeira, tá? E vai ajudar no ambiente. Tá? Porque o ambiente vai ficar diferente, vai ficar bonito, né? Agora vamos dar um pulo até a casa da Meire, a outra moradora que vai ser contemplada com a reforma. Fica aqui em cima desse corredor. Apertadinho, mas a gente vai subindo. Quando a senhora chegou para morar aqui, essa sua casa aqui já existia ou vocês construíram? Não, existia só a parte de baixo. Subiu quantos lances? Esses 2 quartos aqui. Eu ganhei da ONG, do arrastão, na verdade, o material, e eu paguei o pedreiro para estar construindo esses 2 cômodos. Até então a gente morava só na parte de baixo. Entendi. 6 pessoas na parte de baixo. Hoje em dia, com esse andar aqui de cima também, a senhora considera que já está numa situação confortável? Com certeza, em vista do que eu morava ali, molhava, chovia, quando chovia caía água na parte de baixo, molhava tudo. Hoje em dia, praticamente eu estou no céu. No próximo bloco acompanhamos um mutirão em que todo mundo põe a mão na massa, mas olha, é todo mundo mesmo. Pois é, a gente vai ver que as obras também promovem um maior contato entre vizinhos que às vezes nem se conheciam, hein? E como será que esse show de solidariedade contagiou o nosso repórter? A gente confere depois do intervalo.